A palavra de Deus, meus queridos irmãos, está no livro de Filemão. Filemão, não preciso dizer em Filemão capítulo 1 ou capítulo 2. Só temos um capítulo no livro de Filemão. Antes de Hebreus. Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido do seu senhor. Peço-te para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar, e te torna a recebê-lo como ao meu coração. Esta é a palavra que Deus preparou para a igreja. Esta é a palavra que Deus preparou para o seu povo, neste momento em que nós estamos sentados em casa. Quarentena não é para estar a assistir coisas inúteis. Quarentena é para nós meditarmos mais na palavra de Deus. Deus nos deu esta oportunidade de meditarmos mais na sua palavra. Estarmos em casa e nós e a nossa família plenamente focalizados na palavra de Deus. Esta palavra fala de conversão de um homem que fugiu o seu senhor chamado Filemão. Ele, quando fugiu o seu senhor, ele encontrou-se com os romanos. Apreenderam a ele. Ele estava na prisão. O apóstolo Paulo também estava na prisão. Ele, quando fugiu do senhor dele, Filemão, talvez ela tenha feito grandes estragos lá. Talvez ele não fugiu sozinho de lá. Talvez ele fugiu com outras pessoas. Talvez quando ele fugiu, roubou dinheiro também. Talvez roubou joias quando ele fugiu. Mas por que ele estava fugindo do seu senhor? Talvez ele não se sentia bem como sendo escravo do Filemão. Mas eu tenho certeza que Filemão não era um homem tão chato, tão rigoroso. Era um homem humilde. Mas este escravo não se sentia bem na posição de escravo. Não há nenhum escravo que gosta de ser escravo. Todas as pessoas que são escravos de bebida dizem, pai, eu não sei como posso deixar desse vício, mas quero deixar. Toda pessoa que fuma 3 maços de cigarro sempre disse, se eu tivesse uma oportunidade de deixar, eu deixaria. Toda pessoa que usa o seu corpo para coisa que não agrada a Deus sempre tem um grito de choro lá no fundo do seu coração a dizer, se eu tivesse uma oportunidade, hoje eu mudava da minha vida, eu mudava desse comportamento. O Onésimo não se sentia bem sendo escravo. Queria uma liberdade para fazer suas coisas como ele quer, para acordar a hora que ele quiser. O Onésimo, por não se sentir bem, ele fugiu do seu senhor. E naquele tempo, qualquer escravo que se fugia do seu senhor, ele era metido a uma quarentena de porrada, quarentena de chambos. Era maltratado esse escravo. Qualquer escravo que fugia do seu senhor tinha que ser encontrado e ele pagar para outros escravos verem a porrada que aquele escravo que fugiu está a levar. Serviria de exemplo para outros escravos. A palavra diz que Onésimo foi preso. Talvez lá roubou joias também. Talvez agitou outros irmãos para fugirem juntos. Foi preso, ficou na prisão. Mas estava lá um homem de Deus
Nas prisões existem homens de Deus que estão encarcerados. Eu penso neste momento, se tu que estás na prisão, se te encontrares com um homem de Deus, tem a mesma ação que esse homem teve. Quando ele esteve na prisão, encontrou-se com um homem de Deus que estava dentro da prisão, mas não perdeu a fé em Cristo Jesus. As prisões que nós estamos nelas não são a razão para nós nos afastarmos de Jesus. As prisões que nós estamos nelas não são a razão para nós nos afastarmos da Bíblia. Todas as famílias hoje estão presas nas quarentenas em casa. Não é motivo para tu te afastares de Deus. Não é motivo para tu te afastares da palavra de Deus. Não é motivo para dizer que eu estou frio porque não vou mais à igreja, porque a igreja é você. O Paulo estava na prisão, mas em nenhum momento se esqueceu desse Deus. Há pessoas que Deus já fez grandes coisas e quando estão na prisão esquecem de Deus. Há pessoas que Deus já fez grandes coisas na sua vida e quando a sua vida não anda, esquecem desse amor de Deus. O apóstolo Paulo não entrou com aquela idade que ele tinha na prisão, mas quando estava lá na prisão, ele já era velho, era maior de idade, mas em nenhum momento deixou de pregar a palavra de Deus. Um certo dia o apóstolo Paulo pregava dentro da carceragem e ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras, aceitai Jesus como Salvador. Eu tenho a certeza que outros que estavam na prisão riam, zombavam de apóstolo Paulo. Como é que ele disse? Arrependei-vos, convertei-vos para que sejam libertos, porque ele também está na prisão. Como é que ele diz? Deus pode te abençoar enquanto ele também é um como eu, é um sem ninguém como eu, nem carro tem, nem casas tem, nem casa, nem muro não tem, mas diz que Deus vai te abençoar se tu te arrependeres. Havia esse tipo de homens lá na prisão, mas um certo dia um escravo chamado Onésimo, ouvindo essa palavra, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados, Onésimo lembrou-se de que ele cometeu uma grande falha na sua vida. Ele abandonou um bom senhor. Ele era escravo, mas Filemone era um bom homem. Ele, ouvindo a palavra de Deus, ele aproxima o apóstolo Paulo. Acredito que ele disse: eu ouvi quando falaste, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Mas o meu pecado não pode ser perdoado, porque além de fugir ao meu Senhor, eu fiz estragos na casa do meu Senhor. Eu levei joias, levei dinheiro, até eu disse outros homens para fugirem comigo. Se eu voltar para cá do meu Senhor, vou ser torturado. O apóstolo Paulo disse: arrepende-te dos teus pecados, para que Deus te perdoa os teus pecados e tu ganhas a vida eterna e tu ganhas o reino dos céus. O Onésimo, ele disse: eu aceito, mas há um problema, apóstolo Paulo. Eu roubei. A pessoa sempre, quando pregamos o evangelho da salvação, sempre manda dúvidas. Dá uma volta para a esquerda, dá uma volta para a direita. Se eu ouvi, pastor, mas tenho problema. Ei, deixa de dizer eu tenho problema. Aceita a palavra da salvação. O Onésimo, ele disse: eu tenho problema. O apóstolo Paulo disse que tudo posso naquele que me fortalece. O teu problema para aquele Deus que está lá no alto não é problema, é solução para mim. What's your problem? Onésimo começa a se abrir. O Onésimo começa a confessar os seus pecados. O Onésimo começa a ajoelhar e diz todos os seus pecados. Muitas pessoas não são libertas da sua prisão porque escondem os seus pecados. Muitas pessoas manifestam todos os dias porque não confessam os seus pecados, só sentem remorso dos seus pecados. Quando estão bem, voltam para a baraca. Quando estão bem, voltam para o Egito. Quando estão bem, voltam para o Jericó. Quando estão bem, voltam para Sodoma. Só vão a Jerusalém quando as coisas estão mal. São bons crentes. Ele confessou todos os pecados. Perante o homem de Deus, orou, confessou os pecados.
O apóstolo Paulo diz: queres ser liberto? Ele quer. Queres viver de novo com a sua família? Sim. Queres voltar ao teu convívio familiar? Sim. Queres ter a liberdade? Sim. Queres ter a paz? Sim. Queres ser como outros? Sim. Eu aceito. O apóstolo Paulo diz: amanhã mesmo, a carta da euforia, tu vais receber a carta da euforia. Eu agora quero te enviar para Onésimo, para Filemon, Onésimo. Onde fui te tirar da carceragem, o Onésimo não perguntou: como é que tu me dizes vou sair enquanto você também está na prisão? Ele aceitou a palavra. Quando o apóstolo Paulo diz que serás livre, vai voltar para o convívio familiar, mas eu quero te mandar voltar para o mesmo Filemon que tu abandonaste. Eu quero te mandar voltar para a mesma casa que tu abandonaste. Mas eu vou te dar uma carta de euforia, uma carta que diz: oh Filemon, receba esse homem, porque eu gerei das minhas prisões. Receba este homem, porque ele é o meu filho dentro da prisão. Receba ele. Qualquer pecado que ele cometeu, eu vou pagar. Aquilo que ele cometeu tão grave que ele não merece mais ser perdoado, põe na minha conta, Filemon. Que lindo, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele toma uma posição de Jesus Cristo e ele coloca Onésimo no lugar da igreja. E ele coloca Filemon no lugar de Deus. Três personagens: Deus, igreja, Jesus. O apóstolo Paulo, por causa da autoridade apostólica, ele assumiu o lugar de Jesus Cristo. Eu te dou o Novo Testamento. Hoje, volta-se ao teu Deus. Volta lá onde você fugiu. Qualquer pecado que você cometeu, eu pago. Eu aceito entregar meu corpo na cruz de Calvário. Eu pago. Qualquer pecado que você cometeu, ao meu Deus, eu vou pagar. Mas o que eu te dou é este testamento. Este testamento tem o meu sangue. Se tu chegares lá na casa do meu pai, se tu chegar na casa do meu pai, tu não serás mais escravo, tu não serás mais servo, tu serás filho de Deus. Back to home. Volta para casa. Eu te dou o Novo Testamento. Volta para casa. O carcereiro, quando chega de manhã, ele abre a carceragem. Quem é Onésimo? Ele diz: sou eu. Está na hora de tu voltares para cá do teu pai. Tu não serás mais escravo. Eu acredito que naquele dia, quando Onésimo chegou na casa de Filemon, existiam aquelas pessoas que diziam: é tempo de levar porrada. E ele disse: eu tenho uma carta da euforia que tem lá o sangue do cordeiro. Eu não vou pagar nada. Tudo aquilo que roubei não vou pagar, porque Cristo já pagou por mim. Você que abandonou Deus, it's the time to back home. É o tempo. Volte. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Para te dar voltas. Tu ouves o evangelho todos os dias. Nos quintais sempre ouves. Nas igrejas tu ouves. Mas ainda quer estar nessa prisão. Depois não culpa Deus. Receba a carta da euforia. Todos aqueles que aceitaram Jesus foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Não foram dados o poder de serem chamados forasteiros. Foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Aceita essa palavra. Sai da escravatura. Tu somente precisa de se arrepender dos teus pecados. Crer que estás livre antes de se abrir a porta da carceragem. Basta tu creres que has de voltar para cá do teu Senhor, não como escravo, como filho. Tu vais ser recebido na casa do teu pai como filho.
Volta para a casa do teu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai, para de sofrer. Você tem um pai para te alugar. Você tem um pai para te viver como mendigo. Você tem um pai para te viver nas ruas. Você tem um pai para te dar voltas. Volta na casa do teu pai. O apóstolo Paulo: receba ele como meu próprio filho. Lembra-se da nossa amizade, Filemão. Lembra-se da nossa cooperação, Filemão. O Filemão, quando abre a carta, ele queria negar, mas quando ele descobre lá que quem assinou a carta não foi o João, não foi a Laura, não foi a Anita, foi o apóstolo Paulo. Filemão rendeu-se. Qualquer carta assinada por Jesus Cristo, onde você era escravo, você entra. Onde você era forasteiro, você entra. Onde você era rejeitado, você entra. Aleluia. Receba a carta da euforia. Seja livre. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Seja desamarrada nessa raiva que você tem, nesse ódio que você tem. Anda sempre com o coração grande. Anda sempre com o coração grande de problemas lá. Coração crescer de problemas. Ninguém te dá enfeitiçar. Tu somente precisas de ouvir e obedecer. Nem tudo é demônio que anda a destruir a tua vida. O pior demônio é a tua maneira de pensar. Para ganhar mentira para feiticeiros. Para de mentir para fofoqueiros. Para de mentir para invejosos. Aceita. Dizer: o problema está comigo. 1 Coríntios 5, Cristo é a nossa Páscoa. Ele diz: despejai o tiba e tomai daí o coalo. O velho fermento todo, aquele fermento que te faz você engordar, que te faz você se exaltar, que te faz você se orgulhar, deitar fora. Alimpai-vos. Aí onde você está sentado, aceita a libertação. Aceita estar livre de todo o rancor que você tem, de toda a inveja que você tem. Você não quer ver o outro prosperar. Você não quer ver o outro progredir. Você não quer ver o outro em cima de ti. Se essa pessoa está onde está, é porque trabalhou. Faça o mesmo. Seja livre. Para de invejar o outro. Seja livre. Você não está fazendo favor para ninguém. Está fazendo favor para ti mesmo. Está fazendo favor para ti mesmo. É para o teu bem-estar. Para de pesar 45 quilos jamais. De ódio, de inveja. Volte-se ao seu Senhor. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Vim só para dizer.